incondicional, que não está sujeito a nada, que não muda independente das condições. Será que o amor de Deus é mesmo incondicional? Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca. Já clique aí no joinha para ajudar o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante. Prepare a sua pipoca e bora pro vídeo. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você deva ter ouvido que o amor de Deus é incondicional, que apesar dos nossos erros e pecados, Ele continua nos amando, que não importa para onde você vá ou quão longe você se distancie, o amor de Deus sempre vai te encontrar. Afinal, está escrito na Bíblia que Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Também está escrito que o amor tudo suporta. Sempre que eu converso com algumas pessoas sobre esse tema, eles citam esses textos para mim. E esses dias, ao ouvir uma pregação de um líder gospel, famoso no meio evangélico, ele disse: Deus é amor, e seu amor é suficiente apesar das nossas atitudes. Daí eu pensei, uau, que frase, que filosofia amorosa, inclusiva, doce aos ouvidos, mas mortal. Como assim, Daniel? Como você pode rejeitar uma afirmação tão cheia de amor como essa? Olha, eu levo sempre comigo um conselho de um sábio que disse: os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, mas o seu fim é amargo como o fel. Uma das deficiências humanas mais relevantes no nosso tempo é a falta de capacidade em relacionar afirmações. As pessoas estão sedentas por autoestima, sedentas por afeto, por carinho, por cuidado. Nunca antes na história tivemos tanta tecnologia e facilidades e tanta tristeza ao mesmo tempo. Nunca antes as pessoas tiveram tanta depressão e falta de sentido na vida como temos agora. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você que os líderes religiosos também sabem disso. E não há discurso mais fácil para um pregador do que aquele que as multidões querem ouvir. Deus é amor. Isso soa como calma aos ouvidos de qualquer um. O que é mais fácil dizer a um pecador encharcado na lama dos seus pecados, cheio de adultério, corrupção e maldade? Deus é amor. Isso tem um poder anestésico fenomenal e mortal. Ao mesmo tempo, se Deus é amor e Ele é, eu posso ficar tranquilo que no final tudo dá certo. A questão é, para quem Ele é amor? Ou como funciona esse amor? Normalmente as pessoas não se perguntam isso. Lembra que eu disse da falta de capacidade de relacionar assuntos? A primeira coisa que você vai aprender hoje é que o amor de Deus é apresentado biblicamente em duas esferas diferentes. E como a regra desse canal é ensinar somente o que está escrito, não vou opinar, mas vou apresentar estritamente o que a Bíblia ensina sobre o amor de Deus. A primeira esfera ou campo de atuação do amor de Deus é a esfera geral, como está descrito em João 3,16, um dos textos mais famosos sobre o amor do Eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Na esfera geral, toda a humanidade recebe a revelação do amor de Deus quando Jesus morre naquela cruz, sendo inocente e santo. Ele morre no nosso lugar e em nosso favor, pelos nossos pecados. Em outro texto, esse amor geral é apresentado na forma em que Deus trata os maus da mesma maneira que trata os que praticam a bondade, fazendo com que o sol nasça todos os dias para bons e maus, e que a chuva molhe tanto um quanto o outro. Mas veja, o amor de Deus é perfeito, e nós, imperfeitos que somos, sempre que analisamos esse amor, corremos o risco de deturpá-lo. E infelizmente isso tem acontecido frequentemente, principalmente onde deveria ser pregado somente o que está escrito na Bíblia, o púlpito de algumas igrejas.
A deturpação desse amor alcançou um nível de falácia tão grande que lembra a era medieval, só que ao contrário. Falácia é uma mentira contada de forma a parecer verdade e às vezes de propósito para esconder uma verdade. Vou explicar. Na era medieval, a igreja, representante do cristianismo na época, prendeu, torturou e tirou a vida de milhares de pessoas em nome de Deus. Durante séculos, mentiras foram acrescentadas às verdades bíblicas para manter o domínio e o poder dos nobres e reis da época. Tudo em nome de Deus. Hoje a estratégia é a mesma, só mudaram os meios para conseguir continuar no poder. Substituíram a violência pela pregação do amor incondicional, a exclusão pela inclusão, a importância do texto bíblico pela importância do próprio indivíduo. Mas do mesmo modo que a igreja cristã medieval tirava vidas, grande parte das pregações atuais são mais mortais ainda. Elas mantêm a cegueira do cego e o câncer da alma camuflado e anestesiado pela pregação do amor incondicional de Deus. Você nunca vai ouvir desses pregadores a respeito da segunda esfera de atuação desse amor. Porque essa esfera é pessoal e ela não é incondicional. Ela requer relacionamento, requer uma resposta, um posicionamento, requer esforço. Leia de novo comigo João 3,16 a partir dessa esfera pessoal. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Percebeu como mudou? O amor que alguns pregadores apresentam como incondicional é oferecido a todos, independente da situação deplorável e pecaminosa que se encontram. Mas esse amor só tem efetividade para os que creem. Esfera pessoal. O maior erro que tem levado muitos ao engano é o de simplificar e reduzir o amor de Deus a partir do que nós entendemos ser o amor e desprezando o que a Escritura afirma sobre o verdadeiro amor de Deus. E como é o amor verdadeiro, segundo a Bíblia? Como é o amor de Deus? Agora eu me lembrei de uma coisa. Sabe por que a nossa referência sobre o amor tem que ser totalmente bíblica? Porque nós normalmente projetamos em Deus os nossos atributos. O nível moral, a nossa bondade, a nossa maneira de amar, a nossa justiça. E daí surgem duas coisas. Ou duvidamos de um amor tão perfeito que é capaz de amar completamente e aplicar justiça no mesmo nível, ou tornamos leviano e pervertido como a nossa maneira de amar. Lemos, por exemplo, 1 Coríntios 13, dizendo que o amor é sofredor, que não se ira com facilidade, que é perdoador, tudo sofre, tudo suporta, e pensamos às vezes que Deus suportará toda a nossa impiedade e não nos cobrará nada, uma vez que Ele nos ama. Observe o que a Escritura Sagrada diz a respeito do amor de Deus aplicado na esfera pessoal. Você que despreza as riquezas da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que Ele te dá o arrependimento, mas segundo a dureza do seu coração, impenitente, você está juntando ira para o dia do juízo de Deus. Ele recompensará com vida eterna os que com perseverança buscam fazer o bem, mas pagará com indignação e ira aos que são desobedientes à verdade e praticantes da iniquidade. Já imaginou um pregador coach dizendo isso? Não, né? Isso não é popular. Esse discurso não tranquiliza o pecador, não anestesia. Pelo contrário, provoca nele um estado de alerta contínuo sobre as suas ações. Ah, Daniel, mas as obras não salvam. É verdade, mas elas mostram se o seu coração foi regenerado ou não. E aqui é que está o segredo.
O amor de Deus ama tanto a humanidade que ele deu o seu único filho, gerado dele próprio, para que você pudesse ter o coração de pedra substituído por um coração que ama as leis de Deus. Meu irmão, está na hora de você sair desse quadro anestésico, mentiroso, que diz que você pode viver de qualquer maneira ou fazer qualquer coisa. E no final tudo vai estar certo, porque o amor de Deus é incondicional. Não é isso que a Escritura nos ensina. Deus demonstrou o seu amor na esfera geral de maneira graciosa e incondicional, ou seja, ele não esperou que a nossa condição de pecado mudasse. Ele agiu antes de nós, por isso foi incondicional. Ele deu o seu filho sem levar em conta todo o mal que fizemos. Ele nos amou enquanto ainda éramos inimigos dele. Nesse aspecto, sim, o amor dele pode ser chamado de incondicional. Porque a nossa condição de inimigos de Deus não alterou a bondade de Deus quando nos abraçou. Veja o que a carta aos Hebreus nos ensina. Se pecarmos voluntariamente, depois de conhecermos a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de juízo que há de devorar os adversários de Deus. Entendeu a diferença? Uma vez, tendo demonstrado o seu amor, que não levou em conta a nossa condição, Deus mostra em seu próprio Filho Jesus o caminho da verdade que devemos seguir. Nele, nós aprendemos a obedecer às leis, os parâmetros do reino de Deus. Se conhecendo esse caminho, você escolhe não andar nele, mas continuar no caminho dos seus pecados, a consequência virá. Não ficará tudo bem, como seu pastor coach te prometeu. O juízo de Deus virá. Eu conheço alguns pastores, alguns amigos, irmãos, que já disseram para mim: Daniel, Deus sabe que eu sou fraco. Ele entende que eu não aguento ficar com uma mulher só. Ele entende que a pornografia que eu assisto é porque a carne é fraca. Ele sabe que o suborno que eu recebo é porque eu preciso levar comida para casa. Todo mundo faz. Mas no final vai dar tudo certo, porque o amor de Deus é incondicional. Acorde, meu amigo. Isso é mentira e vai te levar para a morte eterna. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado pelo meu Pai. O amor de Deus só se revela na esfera pessoal, quando você ama o seu filho e se torna um discípulo dele. E discípulo é aquele que aprende, que tenta imitar o seu mestre. E se tem algo que Jesus ensinou, foi obediência ao seu Pai, o Deus Criador. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que vos está preparado. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Amor na esfera pessoal. Esse amor espera uma resposta sua. Deus não olhou para a sua condição de pecador para lhe oferecer um coração novo. Ele mostrou todo esse amor enviando o seu filho na cruz. Agora ele espera uma resposta a esse chamado amoroso. E dependendo da sua resposta, no dia glorioso da volta de Jesus, você não precisará estar do lado dos que receberão a ira, mas poderá ser encontrado junto com os que ouvirão: entrem no meu reino. Desfrutem do amor perfeito que eu ofereci a vocês. Esfera pessoal. Se você acredita que naquela cruz Jesus foi a expressão incondicional do amor de Deus, então responda pessoalmente a esse amor.
Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. Eu sei que esse vídeo é um pouco diferente dos anteriores que eu fiz. Mas não adianta só eu ficar te ensinando o que a Bíblia diz, sem te confrontar com o juízo que está descrito nela, para aqueles que não creram. Ore ao Eterno. Diga para Ele que hoje você deseja responder pessoalmente a esse amor. Um forte abraço e até o próximo vídeo.